Pessoal, eu aqui no canal tenho falado bastante sobre utilizar um ativo qualquer como colateral, como uma garantia para um empréstimo. E isto é algo que nós fazemos para todos os nossos empréstimos. Nós damos sempre uma garantia ao banco. Muitas vezes são fiadores, muitas vezes é a nossa casa, muitas vezes é outra coisa qualquer. Pode até ser só, pura e simplesmente, nós termos o nosso ordenado naquele banco. Qualquer coisa tem que ser garantia. Nas criptos, isto utiliza-se cada vez mais. Aliás, eu tenho falado aqui de nós utilizarmos outros ativos e serem garantias para se comprar outra coisa qualquer. No entanto, eu nunca explorei aqui muito o tema realmente a sério, apesar de ser uma das coisas que está de tal maneira cada vez mais enraizada na forma como se fazem os investimentos em criptomoedas, que eu acho que poderá ter aqui algum impacto. E hoje vou-vos explicar quais é que são as moedas que podem ganhar um bocadinho com isto e também até que ponto é que, olhando para certos valores, podemos perceber se vamos ter uma queda ou não. Como sempre, pessoal, isto não é um aconselhamento financeiro, existe sempre risco nos vossos investimentos, eu estou aqui a dar simplesmente a minha opinião, vocês não copiem o que eu faço, vejam simplesmente se faz sentido para vocês, façam a vossa própria análise, de maneira a que possamos aqui todos ganhar. Eu ganho convosco, vocês ganham com o conhecimento que eu partilho aqui, mas lá está, eu não vou estar sempre certo e isto não é um aconselhamento financeiro. E então, olhando aqui um bocadinho para este conceito, na realidade, de forma muito simples, o que é isto? Vamos supor que eu tenho isto de BTC, mas eu preciso de dinheiro para comprar uma outra criptomoeda qualquer que eu acho que vai disparar. Mas eu não quero vender a Bitcoin que tenho, porque Bitcoin, ela própria, também pode disparar. E é o que está a acontecer agora. E a verdade é que quando temos este tipo de mercados a subir, ninguém quer vender as suas Bitcoins, que vão subir, para comprar algumas altcoins que poderão subir muito, mas ninguém sabe se vão subir. Então é um risco tirar aqui dinheiro de um ativo que parece muito mais seguro por comparação com o resto, para tentar ir para um ativo muito mais instável, que pode dar muito mais percentualmente, mas pode cair. Então, como é que se faz estas coisas? Nós temos um bocado de Bitcoin e vamos a uma plataforma qualquer, eu já vou explicar isto bem, vamos a uma plataforma qualquer e fazemos um empréstimo em que ficamos com uma criptomoeda que é equivalente a Bitcoin. A Bitcoin que eu tenho fica bloqueada num sítio e este passa a ser o meu empréstimo. E com este dinheiro, o USDT, vamos supor, eu compro as altcoins que eu quiser. No dia que eu tiver que pagar este empréstimo para voltar a ter as minhas Bitcoins, eu vendo as minhas altcoins com um grande lucro, transformo isto numa stablecoin qualquer e depois existe aqui uma troca. Então o que é que aconteceu? Eu não perdi as minhas Bitcoins, que agora até valem mais do que há um ano. Por outro lado, investi numa altcoin, ou em duas, ou em 10, e a maior parte delas até subiu. Então, para além de eu ter tido lucro aqui porque Bitcoin continua a subir, eu tive lucro aqui porque comprei altcoins que entretanto dispararam no espaço de 2 anos. E estes empréstimos às vezes duram muito tempo. E isto costuma acontecer muito quando o mercado começa a subir em termos de Bitcoin, porque a seguir à Bitcoin vem as altcoins. E Bitcoin é de longe o melhor ativo que se pode utilizar enquanto criptomoeda como colateral. Porquê? Porque é o menos instável. Então, imagina, tenho Bitcoin, bloqueio esta Bitcoin, recebo uma criptomoeda qualquer que está na rede Ethereum, passo essa moeda para o USDT, vamos supor, ou para o USDC, tanto faz, compro uma altcoin e depois faço o processo ao contrário. No entanto, não nos podemos esquecer de uma coisa que é muito importante. Bitcoin, durante estes anos todos, nunca teve nada parecido com o smart contract. Só agora, nos últimos tempos, é que as coisas mudaram um bocadinho. Então, até lá, apareceram N plataformas com N tokens que podiam fazer isto de forma mais ou menos complexa. Na maior parte dos casos, complexo o suficiente para nunca ter sido um grande trend, digamos assim. Mas agora as coisas mudaram. E então, que moedas podem subir muito com isto? Moedas que nós vamos ou precisar para fazer estas transferências, ou então as moedas que têm aqui realmente algum fundamento ou que até se aproximam bastante com o estilo de investidor que tem Bitcoin. Porquê? Porque isto, para de alguma forma ajudar algumas altcoins a subirem, não pode ser feito por mim e por ti, nós não vamos mudar o mercado, isto tem que ser feito pelas grandes baleias e nós tentamos surfar a onda. Mas vão ser as grandes baleias que vão pegar em muita Bitcoin e vão bloquear e vão comprar outras coisas ao lado. Uma delas, obviamente, é Ethereum. Ethereum irá subir um bocadinho graças a isto. Já vamos falar aqui de números, mas acima de tudo é preciso perceber que muitas destas plataformas correm ou têm tokens em Ethereum e então com isso Ethereum poderá ganhar um bocadinho com isto. Outras que poderão ganhar é, por exemplo, Solana, Sui,
Aptos. E a própria Cosmos já começa a ter algumas plataformas que fazem o mesmo, até porque muitas destas plataformas e muitos destes tokens são multi-rede, são multi-chain. Pode ser feito um empréstimo em qualquer uma destas redes com colateral Bitcoin. Um dos tokens que pode subir mais foi um token que eu já falei aqui, umas 2 vezes, que é o SWGT. E acho que tem realmente alguns fundamentos interessantes. Aproxima-se bastante do estilo de investidor que é o investidor de Bitcoin e pode ser uma daquelas moedas que realmente suba bastante. Porquê? Primeiro, eles vão fazer uma redução agora, dia 26 de dezembro, acho eu, de 2 milhões dos seus tokens. Vão simplesmente queimá-los para tentar impulsionar também a criptomoeda. Estamos a falar de uma moeda que já lançou o seu marketplace, o seu MVP já está a funcionar. Para além de que já está adicionada ao Bybit Index, o que também dá aqui algum conforto. Mas lá está, é um token que tenta ser algo mais global, que foi visto de um ponto de vista tokenomics para isso, então também pode ganhar. Lá está, Ethereum, Solana, Sui, Aptos, Cosmos e esta SWGT, para mim fazem aqui algum sentido. Mas agora, voltando ao problema de Bitcoin, durante estes anos todos não teve smart contracts. Então foi por causa disso que apareceu o WBTC, ou Wrapped BTC. Lá está, mesma quantidade de uma moeda e de outra. Portanto, uma Bitcoin dava uma WBTC. Só para terem uma ideia do quanto isto é mais importante do que aquilo que se pode esperar, em 2021, 1% de toda a Bitcoin que existia estava bloqueada num tipo de empréstimo destes. 1% de Bitcoin é muito dinheiro. Principalmente porque era antigamente um conceito não só mais difícil, e a própria operação era muito difícil de fazer, mas por outro lado, se calhar naquela altura não se olhava tanto para Bitcoin como um colateral bom e estável como agora. Também é verdade que existiram vários projetos e quase todos eles falharam. Porquê? Porque Bitcoin depois caiu. Não nos podemos esquecer, a própria FTX esteve envolvida em muito disto e também caiu. Mas pelo meio, a Coinbase criou a CBBTC e agora outros projetos começam a aparecer. Mas acima de tudo, e é por isso que eu estou a fazer este vídeo hoje, o volume de CBBTC está a aumentar bastante. O que quer dizer que as pessoas estão, uma vez mais, com o mercado a subir, a utilizar Bitcoin como colateral porque acham que a seguir a esta subida de Bitcoin, que hoje está a 108 mil dólares, a seguir virá a parte das altcoins. Claro que pelo meio podem existir quedas e Bitcoin pode cair e bastante, mas a verdade é que muita gente começa a olhar para as altcoins e ficam à espera, com dinheiro no bolso, à espera para ver quando é que o mercado de altcoins vai disparar. Qual é que é o grande ponto positivo? É que vocês só precisam de ir à Coinbase para fazer isto. É muito mais fácil, neste momento, utilizar as vossas criptomoedas como colateral do que antes. Antes era super complexo. Muita gente perdia-se, muita gente tinha dúvidas e então acabavam por não fazer. Agora, com N redes à disposição, vocês chegam à Coinbase e podem, pura e simplesmente, pôr a vossa Bitcoin como colateral. Recebem o dinheiro e a seguir vão investir em altcoins. Não se esqueçam de uma coisa. É bom que as altcoins subam para depois vocês terem dinheiro para pagar o empréstimo e terem as vossas Bitcoins de volta. Por isso lá está. É uma coisa para nós fazermos. Provavelmente se tens pouco dinheiro, se calhar não arriscas nisto. Mas investes nas criptomoedas que provavelmente vão ganhar com isto. Uma vez mais, volto a dizer, Ethereum, Solana, Aptos, Sui. Claro que existem outras. Existem outros tokens que vão, obviamente, disparar. Mas aí eu neste momento ainda não sei quais é que são. Mas estou a tentar olhar para as redes que têm que ser usadas ou para criptomoedas que de alguma forma se aproximem muito com o conceito de Bitcoin. A juntar a isto, espera-se que a SBBTC da Coinbase também tenha algum tipo de dividendos, juros, staking, o que tornava isto tudo muito mais apelativo. Agora olhemos aqui a números, para perceber qual é o impacto que isto pode ter. Neste momento, cerca de 5% de todas as Bitcoins que existem estão em ETFs. A questão é que os analistas, olhando para o que é o normal volume deste tipo de transações, olhando para as grandes baleias, espera-se que entre 4% a 5% de toda a Bitcoin que existe seja bloqueada durante os próximos meses para estes empréstimos. A diferença de Bitcoin já é grande, porque estamos a falar em 2021 1% de Bitcoin bloqueada, agora estamos a falar entre 4% e 5%. Para além disso, o Bitcoin vale muito mais agora. E então, fazendo algo de forma muito conservadora, apesar de tudo, o que estes analistas esperam, o que estes gráficos demonstram, é que se realmente tivermos entre 4% a 5% de Bitcoin bloqueada como colateral, então de repente temos 100 bilhões de dólares prontos a serem investidos em algumas altcoins. E pelo meio,
estas moedas que eu estava aqui a dizer a ganharem também com as transações e com o uso. No entanto, também temos que ver o resto. Estas moedas, como por exemplo a CBBTC, que existiram no ciclo anterior, foram uma demonstração clara de que quando as coisas começam a cair, o mercado também vai cair. E porquê? Tanto com Bitcoin a cair, como com as altcoins a cair, de algum dos lados a operação vai parar. Vai parar ou neste sentido ou neste. E a partir daí, N pessoas não vão conseguir pagar os seus empréstimos. Isto já aconteceu em criptos e voltará a acontecer. Que é, tu estás a utilizar isto para comprar isto, mas isto de repente cai e tu não tens dinheiro para ir buscar isto que é teu de volta. E por isso é que para mim é algo muito arriscado. Então é muito menos arriscado investir nas criptomoedas que vão alimentar estas transações. Porque enquanto as transações existirem, em Ethereum, em Solana, em outras, aquilo que tu tens é sempre procura por essas criptomoedas, e enquanto que as outras, se caírem ou se não caírem, não é um problema para ti. Por outro lado, lá está, é uma boa forma de nós vermos se o mercado começa a cair. Se as pessoas deixam de conseguir pagar o que têm, acontece no mercado cripto, e aconteceu da última vez, acontece uma vez mais aqui, aquilo que aconteceu também em 2008, que é as pessoas não tinham dinheiro para pagar as suas casas e de repente os bancos não tinham dinheiro. O que tinham eram casas e os bancos não querem isso. E então, pessoal, recapitulando, este é um vídeo muito simples em que eu vos falei aqui de algumas criptomoedas que podem ganhar com esta tendência. Em termos de redes, Ethereum e Solana são as principais, é onde está a maior parte das transações e das plataformas que fazem isto. Temos outras que estão a ganhar um bocadinho de espaço, Sui, Aptos e Cosmos principalmente, mas podem existir outras que eu não aprofundei. E depois existem outras criptomoedas que podem ganhar também muito com isto e que podem ser para onde vai o dinheiro. Não se esqueçam é de uma coisa, pessoal, e isto é a cena mais importante deste vídeo. Estas baleias, que têm muita Bitcoin, não vão pôr em risco as suas Bitcoins como colateral para irem comprar meme coins. Isso não acontece. 99% das baleias não vão fazer isto. Isto é pessoal que sabe mais ou menos o que está a fazer. E arrisca, mas arrisca com cautela. Eu não vou estar aqui a comprar uma coisa que é uma meme coin que pode disparar 20 vezes como pode disparar a zero. Pessoal, espero ter ajudado. Gostava de saber a vossa opinião. Foi um vídeo muito simples, só para vocês saberem que algumas moedas poderão subir com algo que eu raramente falo aqui, mas que é algo que elas terão que alimentar para acontecer. Um abraço, pessoal. Até à próxima.